Bem, pessoal, então vamos aqui tratar da nossa aula número 12, que é a aula de encontrar arquivos e diretórios no sistema Linux, né? A gente vai perceber que a maior parte dos comandos que a gente vai utilizar, eles são recursivos por natureza. Então, ao invés de me discorrer sobre isso aqui para tentar explicar o que isso significa exatamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a aplicar os comandos. A gente vai começar aqui com o comando find, tá? Que é o comando que a gente mais vai se reter nessa aula de hoje, tá? Que é o mais completo, digamos assim. Então, a gente vai usar o find, por exemplo, e se você der um find no diretório user, você vai ver que ele vai listar todo o conteúdo que ele tem de arquivos e diretórios dentro do user. Então ele vai listar não apenas o que tem dentro do user, mas todos os subdiretórios. E toda vez que esses subdiretórios tiverem outros subdiretórios ainda e outros arquivos dentro desses subdiretórios, ele vai listar tudo recursivamente, né? Então ele por natureza vai pegar quem está abaixo dele e quem está abaixo desse diretório e quem está abaixo desse diretório e todos os arquivos que estão contidos ali para poder fazer uma lista para você, tá? Claro que você pode fazer mais especificações, por exemplo, eu posso botar aqui o user e eu só quero listar aqui no bin, e aí ele só vai listar para mim o que tem dentro do bin. Ou, por exemplo, eu posso listar aqui no user/bin e eu quero só o que começa aqui com C, sei lá. E ele vai listar aqui só o que começa com C. Então você pode fazer especificações, né? Por exemplo, o que começa com C termina com, se botar CE aqui. Começa, tem algum momento CE e depois termina com alguma coisa. Então ele também lista aqui para mim, ó. Feito esse resource, por exemplo. Aí tem o CE aqui, ó, no meio do caminho. Então você tem como brincar com as especificações do que você está procurando. Mas mais do que isso, você tem também como brincar com os níveis de profundidade com que essa busca vai ser feita. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou buscando no diretório user, certo? E eu quero que ele só avance até os primeiros 2 níveis de diretório que tem dentro do user. Então eu vou botar aqui, ó, max depth. Depth é profundidade, tá? Eu vou botar aqui 2. Então perceba, ó, ele vai pegar o que tem no diretório user, vai especificar o que tem imediatamente dentro do diretório user e vai até mais um diretório para dentro. Tá vendo aqui, ó? Então ele especificou o nível 1 aqui, 2 aqui, ó. E aí ele lista aqui tudo que tem dentro dele, certo? Então eu especifiquei aqui que ele foi até 2 níveis de profundidade, o diretório e mais um cara que tem dentro dele. Se eu especificasse 3, por exemplo, aí ele pegou aqui, ó, o diretório que eu listei, um cara que tem para dentro dele, um subdiretório, e o terceiro nível, que é esse subdiretório ainda aqui, ó, o Linux Headers, nesse caso aqui. Então você consegue brincar também com o nível de profundidade com que ele vai aplicar essa recursão. Isso aqui vai servir para o nível máximo que vai abranger, então ele vai começar do 1 ali e vai aplicar no nível 2, nível 3, ou pode ser o contrário também, eu começar de trás para frente. Só que aí, em vez do maximum depth, eu vou aplicar o minimum depth. Então, por exemplo, se eu só quero ver aquilo que está lá no nível 5 de subdiretórios, eita, que ainda é muita coisa aqui, aí vamos lá. Eu botei aqui, ó, o mínimo depth 5. Então ele listou lá, ó, 1, tem um aqui, né? 2, 3, né? Nesse diretório aqui, 4, 5. Então ele só listou coisas que estavam a partir do 5º nível de subdiretório, né? Para dentro da raiz. Então, do mesmo jeito que você consegue especificar um máximo de diretórios, aqui assim, como no máximo 3, então vai listar 1, 2 e 3, você consegue estabelecer um mínimo, que é no mínimo para dentro do diretório 5 graus, né, de aprofundamento dentro dos subdiretórios. Você consegue listar o máximo e o mínimo. Você também pode listar diretórios para fazer uma busca, por exemplo, de acordo com o nome. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, perdão, não o name, mas o name. Aí vamos supor que eu quero, sei lá, buscar para um nome específico que é Linux. E ele vai listar para mim somente quando ele encontrar o termo Linux, né? Então ele listou aqui, ó, tem um arquivo chamado Linux aqui também, tem um arquivo chamado Linux aqui também, certo? Então ele fez essa busca para mim. Também tem alguns subdiretórios, né, que tem o nome Linux lá. Existe também a questão de maiúsculo ou minúsculo, vamos supor. Vou mandar ele listar aqui só o que tem o nome guest. Vamos ver se ele encontra alguma coisa. Não encontrou nada. Deixa eu botar guest com G maiúsculo. Aí ele encontra. Então, o find, por natureza, ele é case sensitive. Ele faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Ah, mas Rafael, eu não sei se o que eu estou procurando está escrito com maiúsculo ou minúsculo. Aí você vai botar aqui, ó, botar aqui o G minúsculo, que inicialmente a gente viu que não tinha encontrado nada aqui, ó. E aí eu vou botar o que agora aqui? Eu vou botar o ename. E aí com o ename ele não faz mais distinção entre maiúsculo e minúsculo. Então você pode usar o mínimo def, o maximum def, o name, o ename. Você pode usar o find puro e seco, ou você pode especificar um nome lá dentro dele. Você pode especificar, sei lá, find a partir de dentro da raiz. Então aqui ele vai procurar basicamente tudo que tem ali dentro. E aí você pode botar aqui, sei lá, um name e pode colocar uma expressão aqui dentro, sei lá, Linux, asterisco, por exemplo. E ele vai listar tudo para você. Algumas coisas aqui você viu que ele deu permissão negada, por quê? Porque eu executei esse comando não como super usuário, mas como o meu usuário normal. Então, às vezes, dependendo do que você vai procurar e aonde você vai procurar, é interessante que você aplique esse comando com o sudo na frente, para garantir que você vai ter acesso a fazer a listagem e fazer a procura dos arquivos e diretórios que você está buscando, tá? Então, isso é interessante você saber também. Outra coisa que é interessante você saber é que o find você pode mexer com ele para fazer busca, por exemplo, em diretórios. Sim, é claro, você pode combinar, né? Antes de eu falar sobre isso, você pode dar aqui, por exemplo, um find usr user, e aí você pode botar, por exemplo, maximum def, então tem um máximo de profundidade de 3, né? E eu posso especificar também um nome aqui, botar aqui, sei lá, name, deixa eu pensar aqui no nome Linux, por exemplo. E aí, ó, ele só procura dentro dessa filtro específico que você criou, que é até no máximo 3 níveis de profundidade de diretório. Então tem o diretório que você está buscando, o segundo nível, e aí ele olha aqui para dentro. No caso aqui ele só encontrou até 2 níveis, né? Mas você poderia, por exemplo, especificar também um nome depois. Ou poderia ser um ename aqui. Vamos botar um ename para ver se faz diferença aqui. Acho que não. Mas, enfim, você pode buscar aqui. Eu vou botar aqui, sei lá, 2. Aqui no caso ele encontra o mesmo resultado, porque aqui ele só encontrou resultados em até no segundo nível de diretório, né? Então não tinha nenhum no 3. Então tanto faz se eu botei o máximo de profundidade em 2 ou em 3, porque vai cair no mesmo resultado, né? Mas assim, o que importa é que você pode fazer a combinação dessas chaves, tá? Para você ter uma busca mais refinada daquilo que você está querendo, né? E assim como a gente fez essas buscas aqui, você pode também fazer busca por tempo há quanto tempo, por exemplo, eu vou fazer uma lista de arquivos e diretórios que tem dentro do user que tiveram seu conteúdo modificado, por exemplo, nos últimos, por exemplo, nos últimos 30 dias. Então ele está listando lá para mim, ó, esses caras aqui foram modificados nos últimos 30 dias. Se eu der um stat aqui, vamos lá nesse user bin X Wayland. Aí você vai ver aqui, ó, no tempo de modificação, que ele foi modificado no dia 16 de outubro de 2023. Eu estou gravando essa aula aqui no dia no dia 16 de outubro, basicamente. 15 de outubro, né? Porque tem 30, 31 dias, aí pode dar uma diferençazinha de um dia, né? Então eu estou gravando essa aula aqui no dia 15 de novembro, então ele buscou 30 dias para trás e descobriu que no dia 16 de outubro esse arquivo aí foi modificado. Então ele lista ele para mim. Se eu quisesse, por exemplo, arquivos que foram modificados... Aqui, nesse caso, eu estou listando arquivos e diretórios que foram modificados há exatamente 30 dias, né? Mas eu poderia dizer que eu quero em até 30 dias, né? Então, vamos supor assim, eu quero saber que os conteúdos que foram... Os arquivos e diretórios tiveram seu recurso alterado há menos de 30 dias. Então, eu boto um menos aqui na frente e aí você vê que ele lista uma quantidade bem maior. Porque agora ele pegou, não exatamente 30 dias, como eu tinha colocado antes aqui, mas em menos de 30 dias. Então ele não inclui, nesse caso aqui, o 30, ele não vai contar quem já tem 30 dias, mas ele vai contar todo mundo que tem de 29 dias para trás. Ou poderia ser ainda que eu quisesse o contrário, eu só quero com mais de 30 dias, né? Aí eu vou botar aqui o mais 30, ele vai listar uma galera aí que foi modificada há mais de 30 dias. Então você pode usar esses comandos para poder dizer assim, ó, eu estou buscando exatamente arquivos que tiveram seu conteúdo modificado há 30 dias ou que tiveram há menos de 30 dias, então ele vai listar até 29 dias ou há mais de 30 dias. Então nesse caso ele não vai listar dos 30 dias, ele vai listar a partir do 31º dia
para frente. E ele vai listar uma galera aqui para mim também, tá? E assim como você faz buscas por arquivos que tem um tempo M de modificação, você também pode fazer buscas por um tempo de acesso, né? Então, por exemplo, se eu der aqui um find barra home barra parallels e eu buscar aqui por arquivos que foram que tiveram um wait time menor do que um dia, aí aparece um cara lá para mim, né? Mas beleza, aí vamos criar um novo arquivo aqui então. Vou botar assim um touch busca, criar um novo arquivo aqui. E agora eu vou botar aqui um wait time de 1. Aí ele lista para mim, ó, uma galera aqui que foi feito agora, né? Aqui surgiram uns outros que devem ter sido arquivos que foram criados em cache. Eles foram criados agora e ele não estava listado antes. Mas o wait mínimo quer dizer que foram acessados nos últimos X minutos. E aí nesse caso aqui eu botei 1 minuto, mas sei lá, vou botar 10 minutos. Aí já não aparece mais ninguém, né? Então assim, porque aqui ele está procurando por exatamente 10 minutos, né? Deixa eu botar assim, menos de 10 minutos. Aí ele lista mais gente. Porque é aquilo que eu falo, quando você bota o comando pura e simplesmente, ele busca exatamente. Então, por exemplo, se eu botei aqui sem sinal, ele está buscando os arquivos que foram acessados a exatos 10 minutos. Mas se eu especificar com menos, aí ele está me dizendo assim, ó, de menos de 10 minutos. Assim como se eu botar um mais aqui, ele vai botar a mais de 10 minutos. Aí ele vai listar uma quantidade muito maior de arquivos, né? Então você também pode brincar com essa questão do wait time, do m time, além de você fazer outras buscas, por exemplo, que tem a questão da permissão envolvida. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, vamos lá pegar um cara que a gente já pegou, né? Um user, bin, por exemplo, bin. A gente viu lá que tem aquele X Wayland, né? Aí vamos lá que eu esteja procurando por arquivos com permissão. Permissão, sei lá, 755. Então ele vai fazer uma busca dentro do diretório user, subdiretório bin, todo mundo que tem permissão 755. E ele vai listar uma galera para mim, né? E se eu quiser aqui, para poder facilitar um pouco a minha vida, para a gente chegar num exemplo mais específico, eu vou colocar aqui o X asterisco. E aí perceba que ele mostra aqui o X Wayland lá que a gente pegou. Se eu der um stat aqui nele, no barra user, barra bin, barra X Wayland, aí você vai ver que a permissão dele é justamente o 0755. Então, assim como a gente faz buscas, digamos, de acordo com a localização, de acordo com o M-time, de acordo com o tempo de acesso do arquivo, você também pode fazer essas buscas baseadas em permissão. Você pode filtrar essas listas, essas buscas em termos de profundidade que está se buscando dentro do subdiretório. Ou você pode buscar por um tipo de diretório, por um tipo de arquivo específico. Por exemplo, se eu der aqui um find user, eu posso especificar um tipo de arquivo. Se eu botar o F, é file. Então ele só vai listar para mim o que é arquivo e nada mais, tá? Ele vai listar aqui uma galera. Mas se eu substituir esse F aqui por D, aí ele só vai buscar diretórios. Então ele não está buscando mais arquivo, ele só está buscando diretórios. Se eu botar no lugar do DUL, aí é só links. Então vai ter hard link, soft link sendo listado. Então você pode fazer essas buscas também por tipo de arquivo que você está buscando. Se ele é um arquivo, se ele é um diretório, se ele é um link e assim por diante, tá? Se ele é um bloco, enfim. Tem vários tipos de coisas que a gente pode buscar aqui. A gente também pode fazer buscas de acordo com o tamanho. Então, por exemplo, se eu der um find barra home aqui e der aqui size, aí eu vou buscar tamanhos. Aí vamos supor que eu quero arquivos que sejam menores do que 500 megabytes. Aí ele vai listar para mim uma galera. Deixa eu botar aqui que sai essa lista muito grande. Vou botar 500 não, vou botar 200. Ele já lista menos gente. Vou botar 10. Ó, é uma galera que tem menos de 10 megabytes. Ou vamos supor o contrário, eu só quero agora, sei lá, mais... Aqui o M maiúsculo é megabytes, tá? Mas vamos supor que eu quero mais de 1 GB. Aí ele tenta listar uma galera. Ele não conseguiu acessar o diretório Daniel e Rafael porque eu estou como um usuário Parallels, né? Então ele não tem permissão. Mas aí, de novo, eu posso dar um sudo aqui na frente e ele vai aplicar com sudo para mim. Aqui ele está demorando porque ele está fazendo a busca, ó. Ah, pedindo aqui. E, opa. Pronto, não encontrou nada, tá? Com mais de 1 GB. Mas, sei lá, vamos botar aqui
Mais de 500 megas, para ver se ele encontra alguma coisa. Nada. Mais de 100 megas. Nada. Tá difícil aqui, viu? Mas, enfim, você consegue fazer a especificação com o tamanho usando o parâmetro size. E você também consegue fazer a especificação usando, fazendo busca, por exemplo, pelo usuário. Então você pode dar aqui um find, por exemplo, sei lá, no var, no user parallels, por exemplo. E ele faz a busca só daquilo que tem com arquivos, né, e diretórios que tem como dono o usuário Rafael, tá? Você também pode fazer essa especificação aqui, tá? Ou como root, sei lá, vou botar o root aqui. Mas aí de novo aqui tem que usar o sudo, né? Aí ele lista para mim, ó. Então toda essa galera aqui que ele listou, ela tem como dono o usuário root. Então assim, a gente viu aqui um monte de maneiras que você tem como brincar com o comando find, localizando por usuário, por tamanho, por tempo de modificação, por tempo de acesso, por permissão, dependendo do número de níveis que você quer avançar para dentro do arquivo, especificando o nome, se esse nome vai ter maiúsculo, vai contar maiúsculo e minúsculo, e a combinação de todas essas chaves juntas para você poder fazer o filtro mais preciso possível daquilo que você está buscando. O outro comando que a gente vai falar aqui, pessoal, é o comando locate. Só que o comando locate, primeiro a gente precisa instalar. Então deixa eu dar um sudo apt install locate, tá? Para poder instalar ele aqui. Minha máquina tá meio vagarosa, hoje eu acho que é o feriado. Isso aí, tá instalando, instalou, beleza. Aí o locate, ele só tem uma questão, ele vai precisar de um outro comando que é um updatedb. Por quê? Porque o locate, ele faz a pesquisa por arquivos simples, só que essa pesquisa ela é até mais rápida porque ele procura dentro de um banco de dados. Agora, esse banco de dados ele é atualizado de tempos em tempos. Para você forçar a atualização desse banco de dados, aí você pode dar um updatedb aqui e ele faz essa atualização para você, tá? Mas espera aí, deixa eu aplicar esse updatedb com um sudo na frente. Updatedb. Foi, tá? Então ele fez uma listagem aqui agora. Aí vamos supor que eu quero dar um locate no /home /parallels /a, sei lá, tô procurando por arquivos ou começa com B, tá? Aí ele vai encontrar aquele busca lá que eu criei e encontrou um outro aqui também, ó, que é o B1, tá? Então você, assim como você usa o find, você pode usar o locate para poder fazer essas buscas, tá? E ela vai ser uma busca mais rápida, mas também mais simples, digamos assim, que você pode fazer. Outro comando que a gente tem aqui, pessoal, para falar também é o where is, que é esse comando aqui, ó, where is. Aí o que ele vai buscar? Ele vai buscar por um determinado comando que você utiliza. Aí ele vai buscar para você onde é que está o executável, onde é que está o código-fonte, onde é que estão os manuais desse programa, tá? Então, por exemplo, se eu quero buscar pelo comando ls, aí ele vai listar aqui para mim, ó, onde é que está localizado o executável dele, está dentro do user bin ls, e onde é que está o manual do ls, que está aqui, tá? Se eu der, por exemplo, aqui um where is passwd, aí ele vai mostrar aqui para mim, ó, tem, ele está localizado aqui, tem também um arquivo chamado etc passwd, tá? Que está aqui, e aqui estão os manuais, ó, tem um manual aqui da página 5, tem um manual aqui na página 1, né, que envolve o passwd, e tem um outro manual aqui também da página 1. Então ele lista para mim executáveis, porque aqui eu não tenho um programa com código fonte aqui, né, um comando com código fonte dele, então ele não vai estar listando aqui esse código fonte, mas ele vai listar tudo que é relacionado àquele comando, onde é que ele, a partir de onde ele está sendo executado, se tem código fonte ele vai mostrar onde e onde é que estão os manuais para esse comando que você está buscando. Você pode inclusive usar o where is e aí você combinar, por exemplo, com o "-b", que ele só vai mostrar os binários. Então ele só vai mostrar aquele caminho lá onde está o executável, onde estão os binários dele. No caso aqui eu poderia usar o do passwd também. Então ó, ele vai listar onde é que está os binários dele. Ou eu poderia também especificar, por exemplo, pelo "-m". Então no caso aqui, em vez de ser o B para buscar o binário dele, eu vou utilizar o "m" para só fazer busca pelo manual, tá? Pelos manuais relacionados. Então o "m" aqui, ó, no passwd também, ó.
Aí ele vai buscar os manuais, só pelos manuais, porque é como se fossem 3 colunas, né? O binário, o código-fonte e os manuais. Aí você tem o "-b" para o binário, o "-m" para os manuais e tem o "-s", que é o source, né? Que é o código-fonte. E aí, como ele não tem código-fonte aqui, ele não está mostrando nada para mim, mas você pode especificar exatamente qual é a coluna que você está procurando. Assim como você tem o comando whereis, você tem um comando which. E aí o which, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse argumento que você está buscando, por exemplo, which, deixa eu pensar, bash. E ele vai procurar pelos locais do disco onde está esse argumento aqui, né? Onde está esse comando que você está buscando. Então ele está mostrando aqui para você, por exemplo, a localização do binário do bash, que você também poderia localizar com whereis bash, né? E aí ele também traria essa localização para você, e nesse caso aqui com whereis ele trouxe também o manual. Você poderia colocar, por exemplo, which, botar aqui para a gente ver, whereis, por exemplo, ls, e você tem aqui o which ls. E aí você vê que ele mostra para você aonde está aquele executável no disco, né? Aquele binário lá do ls no disco. Você pode usar isso para tudo. Aqui no meu Linux eu não estou com Python instalado, mas você poderia ver ele dando which Python, por exemplo, ou whereis Python. E isso aqui também vai funcionar para você localizar onde é que está o executável desse comando que você está buscando no disco. Isso é particularmente útil às vezes porque você tem mais de uma versão do programa instalado e você quer saber a que está sendo efetivamente utilizada quando você está aplicando o comando. E aí com o whereis você sabe exatamente onde é que ele está buscando aquele binário que está sendo executado. E por fim, gente, a gente tem também um comando chamado type. O type ele vai funcionar para você descobrir informações sobre outros comandos. Então, por exemplo, se eu der aqui um type, por exemplo, ls, aí ele vai mostrar para mim que, por exemplo, o ls ele é um alias, né? A gente viu lá os alias que existem no nosso sistema operacional, que é como se fosse um codinome pelo qual você chama um comando maior, né? Uma execução maior, né? Então você pode fazer esses espécies de atalhos com o alias, né? E ele vai listar isso aqui para você. Por exemplo, dá um type locate, por exemplo. Aí ele vai mostrar aqui que o locate ele é um hash que está localizado em /user /bin /locate. Então o type ele sempre vai te dar outras informações. Por exemplo, o grep ele vai te dizer que ele é um alias. Ele vai te dizer, ele vai te descobrir, vai buscar para você algumas informações sobre um determinado comando que você tenha. Se você quiser saber mais sobre o type, aí basta você dar um help type e ele mostra aqui para você as várias opções que você pode utilizar para poder fazer busca utilizando esse comando, tá? Mas no geral é isso, é buscar informações sobre outros comandos. E em geral você vai usar para isso o whereis, que eu acho até que é mais completo. Você tem o which, que vai mostrar para você exatamente a localização de onde o comando está, onde o binário do comando está, o executável do comando, digamos assim, ou do programa. E aí você pode localizar isso também com whereis. E você tem um type também que vai te ajudar a descobrir se tem um alias, se tem alguma outra informação sobre esse comando que você está executando, e ele vai fazer uma busca no geral do sistema para você com isso. E para localizar os arquivos, o find e o locate, lembrando que o locate ele geralmente é mais rápido, ele faz buscas mais simples, mas ele trabalha com banco de dados, então eventualmente você pode vir a precisar usar o updatedb para forçar a tabela, a database para atualizar e você poder fazer a busca. Tá certo? A gente vai agora então para os exercícios e a gente se vê na próxima aula.